Para dar início ao nosso jogo de banheiro mini, eu vou estar utilizando uma agulha número 13,5. Para iniciar o cordão, eu utilizo a agulha número 2,5, ou se você não tiver, pode estar utilizando a 13,5, só que daí eu explico certinho como pode fazer. Uma agulha de tapeçaria, eu vou utilizar o barbante número 6, salmão, você pode estar utilizando a marca da sua preferência, e também a cor caqui escuro, na numeração 6 também. E uma tesoura para arremate. Vamos lá? Para dar início, eu vou estar utilizando o barbante caqui escuro para fazer a primeira parte. Você pode usar as combinações da sua preferência. Para iniciar, eu gosto, como é uma base reta, eu gosto de fazer o cordão com a agulha número 2,5 para ficar mais firme e o trabalho ficar mais reto. Caso você não tenha, você pode estar utilizando a agulha número 13,5, só que esse cordão se faz bem apertado, tá bom? Vou colocar aqui o barbante na agulha. Aí você faz da forma que está acostumado a colocar aqui o barbante na agulha. E vou fazer um total de 70 correntinhas nesse cordão. Quando finalizar as 70 correntinhas, eu retorno. Finalizei, então, as 70 correntinhas. Agora, eu já posso usar a agulha número 13,5. Eu coloco a minha agulha aqui, laço e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Venho em cima da seguinte, eu vou fazer um ponto alto também. Faço uma corrente, laço, pulo uma correntinha do cordão, vou para a próxima e faço um ponto alto. Laço em cima da seguinte, ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Então, eu fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos, conforme eu fiz aqui no início. E vou fazendo esta mesma repetição. Uma corrente de espaço, pulo uma correntinha, vou para a próxima e inicio fazendo o bloquinho de 3 pontos altos, sempre um ponto alto em cima de cada correntinha do cordão. Faço esta mesma repetição até o final. Quando chegar aqui no final, feito o último bloquinho, eu retorno. Finalizando, então, todos os bloquinhos até o final do cordão. Notem que eu fiz até o último, esse aqui é o nozinho de onde eu iniciei. E aqui é a correntinha. Eu fiquei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17 bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e uma corrente de espaço. Viro o meu trabalho para o outro lado e agora eu vou trabalhar essa parte. Laço e nessa correntinha que eu fiz entre um bloquinho e outro da carreira anterior, eu vou fazer 3 pontos altos em cima dessa correntinha. 3, uma corrente de espaço, laço, venho para o próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos novamente. Então, essa será a repetição por toda a minha carreira, sempre. No espaço de uma corrente, eu faço 3 pontos altos e uma corrente de espaço entre um bloquinho e outro. Eu faço esta mesma repetição até esse último espaço, aí eu retorno. Fiz, então, toda essa parte até o último espaço de uma correntinha, fiz os 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. Em cima, notem que eu tenho na carreira anterior, eu tenho 3 pontos altos desse bloquinho. Em cima desse que eu fiz as correntinhas, em cima desse primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Dessa maneira, ó. Ele ficou assim. Agora, eu subo 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, viro meu trabalho, laço, e nesse espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos.
Então, ficando 3 com as 2 correntinhas que eu subi. Eu faço 2 correntinhas apenas nessa lateral. Caso você queira fazer 3, pode estar fazendo. Eu gosto de fazer assim para ficar mais retinha essa lateral. Agora, eu faço uma corrente e, novamente, eu vou repetir nesse espaço de uma correntinha da carreira anterior, 3 pontos altos. E vou fazendo esta mesma repetição por toda a carreira. 3 pontos altos, uma corrente de espaço, inicio nesse espaço de uma correntinha, 3 pontos altos, uma corrente de espaço, próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente e vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar nesse espacinho e eu retorno. Fiz então toda essa parte, chegando aqui em cima do penúltimo espaço de uma corrente, fiz 3 pontos altos, uma correntinha, e aqui eu tenho esse último espaço. Dentro dele, eu vou fazer 3 pontos altos. Normalmente. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, viro o meu trabalho para o outro lado, laço, e nesse espaço de uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Notem que nessa carreira, essa que eu finalizei, essa antes eu finalizei, eu inicio da mesma forma que eu vou iniciar essa aqui. Então, sempre vai ser intercalado, ó. Aqui eu tenho um bloquinho, aqui eu tenho as correntes, aqui o bloquinho, aqui as correntes. Sempre vai ser intercalado dessa forma. Então, eu fiz 3 pontos altos, uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos novamente, e vou fazendo esta mesma repetição até o final da minha carreira, sempre separados por uma corrente. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a carreira, quando eu chegar nesse último espaço de uma corrente, eu retorno. Finalizei, então, aqui, em cima desse último espaço de uma corrente, com um bloquinho de 3 pontos altos, faço uma corrente e venho em cima, sempre que eu finalizar dessa forma, vai ser feita assim, uma corrente, eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos, venho em cima desse último e faço um ponto alto. Dessa maneira. Notem que na carreira anterior eu finalizei com um bloquinho de 3 pontos altos. Nessa eu finalizo com uma corrente e um ponto alto em cima do último. Vai ser sempre intercalado. Para dar início à próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e completo com mais 2 pontos altos nesse espaço de correntinha, formando um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e inicio fazendo esta mesma repetição. Bloquinhos de 3 pontos altos em cima de cada espaço de uma correntinha da carreira anterior, sempre separados por uma corrente até o final da minha carreira. Chegando aqui no penúltimo, eu faço 3 pontos altos, uma corrente e finalizo com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, estou iniciando a 5ª carreira. Eu vou fazer 5 carreiras de cada cor. Como eu estou com o caqui escuro, eu vou fazer essa 5ª carreira até o final. Chegando aqui, eu vou finalizar com um bloquinho de 3 pontos altos, corto, arremato o meu barbante, aí eu vou iniciar com a outra cor. Finalizei, então, as 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com essa primeira cor. Agora, eu vou utilizar o barbante que eu havia explicado na cor salmão, na numeração 6 também, coloco ele aqui na agulha. E venho, ó, estou desse lado aqui, onde iniciei com o cordão, venho em cima, eu tenho esse primeiro bloquinho de 3 pontos altos, eu venho em cima desse primeiro e prendo o meu barbante com ponto baixíssimo. Agora, como eu finalizei com o bloquinho, essa parte eu inicio com as correntinhas. Então, eu faço 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e uma corrente de espaço. Laço, venho nesse espaço de uma corrente da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Essa parte vai ser sempre esta mesma repetição.
uma corrente, laço, venho no espaço de uma correntinha da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, aí eu venho para o próximo espaço, 3 pontos altos, uma corrente, faço esta mesma repetição até eu chegar nesse último espaço, aí eu retorno. Ó, eu fui fazendo, ó, fica muito linda a combinação dessas duas cores aqui. O caqui escuro e o salmão. Fiz até esse último espaço, o bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, laço, e para finalizar, quando tenho esse bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, eu sempre vou finalizar dessa forma, uma corrente, e venho em cima desse último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, fica esse espaço vazio. Para iniciar, inicio com 2 correntes, viro meu trabalho para o outro lado e completo em cima desse espaço de uma corrente, mais 2 pontos altos para formar um bloquinho de 3. Uma corrente, venho em cima desse espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Eu acredito que esteja clara essa parte para você, como que vai ser feita essas carreiras. Para não ficar muito repetitivo, eu vou somente explicar, porque é a mesma sequência. Se for explicar todas as carreiras, fica muito cansativo. Então, eu vou precisar fazer 5 carreiras de cada cor, da forma que eu venho trabalhando todas as partes. Aqui, nessa parte do meio, eu faço os bloquinhos de 3 pontos altos em cima da correntinha, do espaço de correntinha da carreira anterior. Eu sempre vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Eu faço carreiras de ida e volta, eu chego lá no final e retorno. E aqui nessas partes, quando eu finalizo com o bloquinho, e aqui eu tenho o bloquinho na carreira anterior, eu fiz um bloquinho no espaço, uma corrente e finalizo com um ponto alto em cima do terceiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Para dar início, finalizei aqui. Para dar início à próxima carreira, eu subo 2 correntes, viro meu trabalho e no espaço de uma correntinha eu vou fazer 2 pontos altos para formar o meu primeiro bloquinho dessa carreira. Uma corrente, inicio fazendo os bloquinhos. Então, se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo como que é feita essas partes de final e início da próxima carreira, se tiver alguma dúvida, tá bom? E vai fazendo desta forma. Se tiver muitas dúvidas, deixa nos comentários que assim que possível eu estarei te respondendo para poder te auxiliar. Faço, então, eu fiz 5 carreiras dessa primeira cor e iniciei fazendo a minha segunda cor. Eu estou usando o caqui escuro na cor escura e na cor mais clara eu estou usando o salmão. Aí você pode usar a cor que você quiser, a cor que você tiver em casa ou que a sua cliente pedir para fazer esse jogo de banheiro. Só que você precisa, ó, eu iniciei com a cor mais escura, eu preciso terminar com a cor mais escura. Eu fiz 5 carreiras dessa primeira cor. Dessa segunda, eu vou precisar de 5 carreiras também. Aí, eu faço 5 carreiras, eu fiz 1, 2, vou fazer 5 carreiras do salmão, corto, arremato o barbante, inicio fazendo mais 5 carreiras dessa cor. Corto, arremato o barbante, inicio essa próxima cor. Mais 5 carreiras, tá bom? Então, você vai fazendo conforme à medida que você for utilizar, tá bom? Faz toda essa parte, quando chegar no final eu retorno para dar continuação ao nosso trabalho. Eu vou mostrar aqui para você como que ficou essa parte. Eu já concluí o tamanho que eu quero. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 partes com a cor mais escura e 1, 2, 3, 4 partes com a cor salmão que eu estou utilizando. Aí, você vê o tamanho que você vai precisar para fazer, para o tamanho que eu fiz esse tapete, ficou bom. Notem aqui nessa parte das laterais
como ele fica reto, olha, vai ficando mais reto fazendo duas correntinhas. Se eu fizer 3 correntes, ele fica mais solto, ele não fica retinho essa parte. Claro que vai vir a parte do bico ainda, vai ter as partes das carreiras de pontos fechados, aí ele ficar mais retinho, mas só para você ter uma noção de como fica bom subindo com 2 correntinhas, tá bom? Só uma dica para você, agora a gente vai dar continuação à próxima etapa. Então, conforme eu expliquei, que eu fiz as quantidades de carreiras aqui, dessa forma, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 partes com o caque escuro e 4 partes com o salmão. Ficou dessa forma. Agora, eu finalizei aqui com o último bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar por toda a volta carreira de pontos baixos. Finalizei aqui, eu vou fazer uma correntinha e agora eu vou trabalhar de lado nesses pontos, nessas correntinhas que eu fiz para subir e nos pontos altos dos bloquinhos. Nessa primeira, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2. Venho nesse outro espaço, 2 pontos baixos. Próximo, 2. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda a parte da lateral. Sempre 2 pontos baixos em cada espaço de ponto alto e espaço de correntinhas que eu fazia para subir. Sempre eu fazia 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos por toda essa lateral até chegar nesse final aqui. Vou fazendo até esse último aí eu retorno. Finalizando, então, essa parte da lateral, venho aqui nesse último e vou fazer 2 pontos baixos também. Eu venho bem em cima desse, notem que esse primeiro ponto alto, eu fiz os 2 pontos baixos, e venho em cima desse segundo ponto alto, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo, ficando desta forma. E agora, eu vou trabalhar essa outra lateral. Venho em cima do próximo ponto alto fazer um ponto baixo. Na correntinha, eu vou fazer um ponto baixo também. E sigo fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E no espaço de uma correntinha que eu fiz a carreira anterior, nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo também, fazendo esta mesma repetição até eu chegar aqui no final. Fiz, então, todos os pontos baixos dessa parte que eu expliquei. E aqui no final, eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos. Fiz um ponto baixo em cima do primeiro, em cima desse segundo, fiz um ponto baixo, agora eu faço 2 correntes, e no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo, e já desço nessa lateral, fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto, da mesma forma que eu trabalhei lá do outro lado. Já inicio dessa forma, vou fazendo 2 no espaço de cada ponto alto até o final dessa parte. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer a mesma repetição. Faço 2 pontos baixos nesse primeiro, que aqui eu tenho um bloquinho, né? E venho em cima do segundo ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo. Inicio fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto e no espaço de uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo também. Faço esta mesma repetição até esse final. Antes de finalizar aqui o retorno. Finalizando, então, aqui toda essa parte com os pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos. Esse primeiro eu trabalhei para iniciar essa carreira. Eu já trabalhei com os pontos baixos dessa lateral. Então, eu fiz um ponto baixo em cima do seguinte, eu fiz um ponto baixo, agora eu faço 2 correntes, e no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo. Venho nesse que eu iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar nessa lateral. Eu venho em cima desse primeiro ponto baixo que eu fiz desses 2 e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Venho em cima do seguinte, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo também.
e vou fazendo uma repetição de 8 pontos baixos. Eu preciso de 9, mas quando eu finalizar essa parte, eu vou fazer mais um em cima dessa parte depois das correntinhas. Então, eu faço mais um. Então, eu vou fazer um total de 8 pontos baixos, um em cima de cada um de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o nono vai ser feito quando finalizar essa parte. Agora, eu faço um total de 6 correntes, pulo 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte ponto baixo, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, contando com esse que eu desço depois que eu faço as correntinhas, eu desço e faço um ponto baixo. A partir desse, eu vou fazer um total de 9. Finalizei os 9, agora novamente eu vou fazer um cordão com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo e já dou sequência aos 9 pontos baixos, contando com esse primeiro. Faço uma sequência de 9 pontos baixos, 6 correntes, pulo 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo, inicio esta mesma sequência. Antes de finalizar essa parte aqui dessa lateral, eu retorno. Feito, então, todas essas argolinhas com os 9 pontos baixos, chegando aqui no final, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Eu preciso de mais um, então, nesse mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto baixo para totalizar 9. Eu preciso fazer esses ajustes para dar certo a minha carreira. Agora, eu cheguei nesse cantinho, eu vou fazer 6 correntes também. Pulo essas duas correntinhas que eu fiz a carreira anterior, em cima desse próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E ficou dessa maneira essa argola desse cantinho. Então, fiz o ponto baixo e nessa parte, para dar certo essa lateral, eu vou fazer um total de 10 pontos baixos. Então, contando com esse primeiro que eu desci depois das correntinhas, eu faço um total de 10. 10 pontos baixos, novamente vou fazer uma argola de 6 correntes. Pulo 1, 2, 3 no quarto, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos, contando com esse primeiro, aí eu retorno. Feito 10 pontos baixos depois dessa primeira argola dessa lateral. Agora, eu vou fazer 6 correntes. Nessa argola e na próxima, eu vou precisar pular um ponto a mais para dar certo aqui no final. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, no quinto, eu vou fazer um ponto baixo. Essas duas vai ser um pouquinho diferente. Contando com esse primeiro ponto baixo, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos novamente. Novamente, eu vou fazer 6 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, a diferença vai ser nessas duas argolinhas do meio dessa parte, tá bom? Agora, eu faço 10 pontos altos normalmente, eu contando com esse primeiro, faço uma sequência de 10. 10 pontos baixos, 6 correntes. Pulo 1, 2, 3 e agora eu vou pular apenas 3 da mesma forma que eu fiz essa primeira. 1, 2, 3 no quarto, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma sequência de pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para dar certo esses 10 pontos altos aqui do final, eu precisei fazer essa diferença nessas duas argolinhas do meio. Agora, eu vou fazer, cheguei nesse último ponto baixo dessa lateral, vou fazer novamente 6 correntes.
Pulo essas duas argolinhas que eu fiz na carreira anterior e venho em cima do ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. E aqui eu dou início a essa outra lateral e eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei lá do outro lado. Eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Nessa parte, antes de chegar nessa parte dessa argola, eu fiz 8 pontos baixos e em cima desse último fiz mais um ponto baixo. Então, vou fazer a mesma repetição desse lado. É necessário fazer essa mesma forma para o trabalho ficar reto, para a parte do bico ficar certinho dos dois lados. Então, eu fiz esse meu primeiro ponto baixo depois das correntinhas. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu tenho 1, 2, e vou fazer uma sequência até ficar um total de 9 pontos baixos. Feito 9, vou repetir novamente 6 correntes, pulo 1, 2, 3 normalmente, no quarto um ponto baixo e já dou início à parte da lateral, que são 9 pontos baixos. Nessa lateral, nessa e nessa outra, que são as laterais maiores, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Somente nessa lateral mais estreita, eu vou fazer com 10. Então, eu vou fazendo, eu fiz 1, 2, 3, 4, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, 6 correntinhas, pulo 1, 2, 3 no quarto, inicio fazendo ponto baixo, faço uma sequência de 9 até chegar nesse final. Antes de finalizar essa parte, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte da lateral, onde eu tenho os 9 pontos altos, 9 pontos baixos, eu fiz a última argola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, dá certinho 9 pontos baixos nessa parte. Aqui eu tenho, antes de iniciar essa outra lateral mais estreita, eu vou fazer esse cantinho com 6 correntes normalmente. 3, 4, 5, 6. Pulo essas duas correntinhas que eu fiz da carreira anterior e venho em cima do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo, e já dou início a essa outra lateral, que é a lateral mais estreita, onde eu vou fazer 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer uma sequência de 10, aí eu retorno para explicar como que vai ser feito novamente. Da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu vou explicar como que vai ser feito nessa parte. Então, eu tenho 1, 2, faço uma sequência de 10. 10 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 correntes, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto baixo e faço novamente 10 pontos baixos. Feito 10, vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, como é a segunda e a terceira argolinha dessa parte, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Faço uma sequência de 10 novamente. 10. Agora, eu vou fazer 6 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, conforme eu fiz lá do outro lado, essas duas argolas do meio, eu vou pular 4 pontos baixos e não 3, como eu venho fazendo normalmente. E agora, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos, faço uma sequência de 10 pontos baixos, aí eu retorno. Feito 10, vou fazer novamente 6 correntes. E aqui eu pulo normalmente 1, 2, 3 pontos baixos no quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nessa parte vai ser, vou pular 3, somente pulo 4 nessas duas do meio, tá bom? E agora, eu faço uma sequência de 10 pontos baixos, aí eu retorno. Fiz, então, uma sequência de 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. E já inicio fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo essas duas correntes e venho
em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Lembra que aqui no início, eu iniciei com 8 pontos baixos e aqui, para finalizar, eu finalizei com mais um. Então, eu fiquei um total de 9 pontos baixos, conforme eu fiz por toda essa lateral. Fiz, então, esse ponto baixo, venho em cima desse primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos nessa parte. Normalmente, aqui é a parte do cantinho, e ficou assim. Então, eu fiquei 1, 2, 3, 4 argolas nessa lateral, mais estreita, e aqui, sem contar a parte do cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolas nessa parte mais comprida dos dois lados, eu preciso ficar com a mesma quantidade, tá bom? Para dar início à próxima carreira, eu finalizei com um ponto baixíssimo em cima do segundo ponto baixo dos 9, venho em cima do próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo, no próximo ponto baixo, e fiquei em uma sequência de 4 pontos baixos em cima desses 9. Agora, eu venho em cima dessa argola de 6 correntes e vou fazer um total de 10 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro e faço uma sequência de 10. Feito os 10, eu tenho esses 9 pontos baixos que eu fiz na carreira anterior. Eu vou pular 1, 2 espaços e no terceiro vou fazer um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Então, faz 1, 2, 3, 4, uma sequência de 4. E fico com 2 espacinhos sem trabalhar da mesma forma que eu fiz nesse início. Laço e venho fazendo 10 pontos altos dentro dessa argola de 6. Então, eu faço esta mesma repetição. 10 pontos altos aqui, pulo 1, 2, 2 espaços. 1, 2, inicio no terceiro. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, deixo 2 espacinhos sem trabalhar e já inicio com 10 pontos altos dentro dessa argola. Eu vou fazendo esta mesma repetição até essa última argola, aí o retorno. Finalizei, então, toda essa lateral com os 10 pontos altos em cima dessa argolinha de 6 e finalizei aqui normalmente com 4 pontos baixos em cima desses 9 da carreira anterior. Chegando aqui no cantinho, nessa parte dos cantinhos, eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, eu fiz o ponto baixo, laço, fiquei com 2 espacinhos sem trabalhar e venho direto para dentro dessas argolinhas e vou fazer um total de 12 pontos altos aqui dentro. Finalizando os 12 pontos altos, nessa parte mais estreita, lembra que eu fiz 10 pontos altos, 10 pontos baixos intercalados pelas argolas. Eu vou pular 1, 2 espaços no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte, ponto baixo, e vou fazendo, nessa parte, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Eu preciso deixar 2 espaços aqui no início e 2 espaços aqui no final, sem trabalhar, para ficar certo o meu trabalho. Então, eu preciso fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Laço, venho dentro dessa argola e vou trabalhar 10 pontos baixos, da mesma forma que eu estava trabalhando lá na outra lateral. A única diferença que eu vou ficar com 12 pontos altos vai ser nesses cantinhos, nos 4 cantos do tapete, eu vou precisar fazer 12 pontos altos. Aqui, nas outras partes, será sempre 10 pontos altos. Eu vou explicar aqui, então, cada vez que eu chegar nos cantinhos, eu vou fazer 12 pontos altos. Nas outras partes, 10 pontos altos. Nessa parte mais estreita, onde eu tenho 10 pontos baixos aqui da carreira anterior, eu vou ficar com 5 pontos baixos em cima. Eu preciso deixar 1, 2,
1, 2, sem trabalhar, então eu fico com 5. Nessa lateral, que ela é a parte mais comprida, eu vou ficar com 4 pontos baixos, então essa será a diferença, tá bom? Se atenta bem a esses detalhes, fazendo normalmente, faço esta mesma repetição por toda a volta. Antes de finalizar essa parte, que eu tenho esse cantinho, eu retorno para dar mais uma explicação. Feito, então, toda a parte que eu havia explicado com os bloquinhos de pontos altos, separados sempre pelos pontos baixos, conforme expliquei, nessa parte mais estreita, serão 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Eu preciso fazer dessa forma para dar certo o fechamento da minha carreira. Laço, e aqui onde eu tenho essa argolinha, como é no canto, eu vou fazer um total de 12 pontos altos. Finalizei, então, 12 pontos altos. E aqui eu iniciei 1, 2, 3, 4. Nessa parte mais comprida da lateral, eu tenho 4 pontos baixos. Então, eu venho em cima desse primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo. E finalizei mais essa carreira, mais essa parte do meu trabalho. Agora, eu vou utilizar a próxima cor. No meu caso, estou utilizando a cor salmão. Então, eu finalizei aqui, eu vou cortar, arrematar o meu barbante, aí eu retorno. Fiz o arremate, agora eu já voltei com o barbante salmão que eu utilizei, ou a outra cor que você está utilizando no tapete. Caso você esteja fazendo da mesma cor, não precisa nem arrematar, só continua com a mesma cor. Eu fiz aqui, coloquei na agulha, finalizei. Nessa parte da lateral tem 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Eu venho nesse primeiro espaço e vou fazer um ponto baixo. Venho em cima do próximo espaço e vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 pontos baixos em cima desses. Agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo. Eu laço 1, 2 e venho em cima desse primeiro ponto alto, coloco a minha agulha lá por trás, ó. Coloco minha agulha por trás, entrelaço esse primeiro ponto alto e coloco a minha agulha por trás, passo pra frente, entrelaço esse ponto alto e passo pra trás novamente. Venho, laço e tiro. Dessa forma. 2, novamente 2, fiquei com 2 na agulha, ficou um fiozinho aqui, e vou tirar mais 2. Dessa forma, eu fiz o meu primeiro ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes a agulha, venho para o meu próximo ponto alto da carreira anterior, coloco a minha agulha atrás dele, passo para frente, entrelaço esse mesmo ponto alto e passo para trás. Agora, eu vou tirar uma laçada e agora eu vou tirar 2 laçadas da agulha, fiquei com 3. Tiro mais 2, fiquei com 2 e agora eu tiro essas 2 restantes. Uma corrente. E vou fazendo desta mesma maneira, notem que ele vai ficar o meu ponto alto pego por trás e vai ficar esse relevo nessa parte. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição em cima de todos os pontos altos da carreira anterior. Vai ficar um total de 10 pontos altos. A única diferença que vai ser somente nos cantinhos que eu vou ter 12 pontos altos. Então, aqui nessas outras partes serão 10 pontos altos duplos. Então, eu faço sempre essa parte, sempre separados por uma correntinha, da mesma forma que eu fiz o primeiro e o segundo, até esse último, aí eu retorno. Finalizei, então, 10 pontos altos duplo, ele ficou dessa forma, ele fica um relevo bem bonito, pegando sempre por trás o ponto alto da carreira anterior, ele fica bem bonito dessa maneira. Feito, então, o último ponto alto, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos da carreira anterior, eu preciso ficar com 2. Eu venho em cima desse primeiro espaço e vou fazer um ponto baixo.
Venho para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, e fiquei com esse último espaço sem trabalhar, ele vai ficar dessa maneira. Agora, eu vou iniciar fazendo ponto alto duplo, sem nenhuma corrente, eu laço 2 vezes a minha agulha e inicio fazendo ponto alto duplo da mesma forma que eu fiz em cima do primeiro bloquinho. Uma corrente de espaço e vou fazendo esta mesma repetição. Nessa parte onde eu tenho os pontos altos, eu faço os pontos altos duplo e aqui em cima dessas 4 correntinhas, eu venho no primeiro espaço um ponto baixo, no segundo espaço um ponto baixo e deixo esse último espaço sem trabalhar e já inicio fazendo em cima desse bloquinho os pontos altos duplos, sempre separados por uma correntinha entre cada um. Faço toda essa lateral. Quando eu chegar nesse final que eu tenho esses pontos baixos, que eu vou fazer 2 pontos baixos, eu inicio fazendo essa parte 12 pontos altos. Então, eu vou ficar com 12 pontos altos duplos, sempre separados por uma correntinha. Aqui nessa parte eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nessa parte onde eu tenho 5 pontos baixos, vai ser um pouquinho diferente. Aqui, eu tenho 4 pontos baixos. Então, eu venho em cima do primeiro e faço um ponto baixo, em cima do segundo ponto baixo e deixo esse último espaço sem trabalhar. Aqui, eu tenho 5 pontos baixos, mas eu preciso ficar com 2 pontos baixos também. Então, eu vou pular esse primeiro espaço, venho no segundo, faço um ponto baixo. E no terceiro, eu tô contando os espacinhos. Eu pulo esse primeiro espaço, venho no segundo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e deixo um sem trabalhar. Então, aqui onde eu tenho os 5, eu vou deixar de trabalhar em cima do primeiro e do segundo espaço e vou trabalhar nesses 2 do meio. Nesses onde eu tenho 4, eu já inicio trabalhando no primeiro espaço, faço no segundo e deixo o último sem trabalhar. Ele vai dar certinho, ele não vai ficar torto as próximas carreiras, tá bom? Então, faço eu acredito que esteja claro com essa explicação, porque não tem segredo, é só prestar bem atenção na parte dos cantinhos, que eu vou ter 2 pontos altos a mais, vou fazer normalmente 12 pontos altos. Aqui onde eu tenho 10, eu vou fazer 10 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. E aqui nessa parte dos pontos baixos, é só se atentar onde eu tenho 5 e onde eu tenho 4, sempre faz da forma que eu expliquei. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo para entender certinho como que vai ficar. Faço por toda a volta. Chegando aqui, nessa parte, eu fecho com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo, corto, arremato o barbante e eu volto com essa cor, que no meu caso é o caqui escuro, tá bom? Se você estiver fazendo tudo da mesma cor, não precisa cortar o fio, só aguarda para dar continuação. Então, eu finalizei toda a parte na cor salmão, no meu caso salmão, cortei e arrematei o barbante. Caso você esteja utilizando a mesma cor para o trabalho inteiro, não precisa estar arrematando, tá bom? No meu caso, eu vou utilizar essa cor mais escura, que é o caqui escuro. Já coloquei na agulha e vou iniciar. Nota que eu tenho esse bloquinho do canto e eu tenho esse antes desse do canto. Eu venho antes desse bloquinho nessas 2 pontos baixos que eu fiz e bem no meio do primeiro e do segundo eu vou prender com um ponto baixo, dessa forma. Agora, vou trabalhar nesse espaço de uma correntinha que eu fiz entre um ponto alto duplo e outro. Vou colocar a minha agulha e faço um ponto baixo. Venho para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e vou fazer agora um picô. Eu fiz as 3 correntes, volto em cima da primeira, pegando as 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Formei o meu primeiro picô. Vou em cima do próximo espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo, 3 correntes novamente, volto na primeira, pegando as 2 argolinhas, ponto baixo, formando o meu segundo picô. Venho no próximo espaço, um ponto baixo
e um picô. Sempre o picô vai ser 3 correntes, eu volto na primeira, pegando as 2 argolinhas e fecho com um ponto baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos com picô e um ponto baixo sem picô. Venho no próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Que essa parte vai ser bem do meio do meu bloquinho. Então, eu vou fazer 5 correntes, volto no mesmo espaço, eu não vou fazer picô, eu volto no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Ficando uma argola bem no meio do meu bloco, ficando dessa forma, fazendo uma ponta. Venho para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo e um picô, que são 3 correntes, e volto no mesmo espaço fazendo ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo com picô. No seguinte, um ponto baixo com picô. Notem que depois dessa argola de 5 correntes, eu fiquei com 1, 2, 3 pontos baixos com picô. Restou um espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo da mesma forma que eu iniciei esse bloco, com um ponto baixo, finalizo com um ponto baixo, 3 pontos baixos com picô e essa argola bem no meio do meu bloco de 5 correntes. Agora, aqui no cantinho vai ser um pouquinho diferente, nos 4 cantos vai ser da forma que eu vou explicar agora. Fiz, então, um ponto baixo, agora eu tenho esses 2 pontos baixos da carreira anterior, bem no meio eu faço um ponto baixo. Venho direto nesse espaço de uma correntinha entre um ponto alto duplo e outro, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos com picô, em cima de cada espaço de correntinha. Vou fazer uma sequência de 4, aí eu retorno. Fiz, então, um ponto baixo e 1, 2, 3, 4 pontos baixos com picô. Como nessa parte dos cantinhos, ele tem 2 pontos altos duplo a mais, eu preciso fazer dessa forma. Venho no próximo espaço, um ponto baixo, 5 correntes, e no mesmo espaço eu volto e faço um ponto baixo, ficando essa ponta bem no meio. E aqui eu vou repetir um ponto baixo em cima de cada espaço, fazendo uma sequência de 1, 2, 3, 4 pontos baixos com picô e nesse último espaço, um ponto baixo apenas. Finalizei, então, o meu canto dessa forma. Eu preciso fazer dessa maneira porque ele tem 2 pontos altos a mais e ele fica um trabalho mais bonito, fica a mesma distância, a mesmo tamanho desses outros da lateral. E chegando aqui onde eu tenho esses 2 pontos baixos, no meio eu vou fazer um ponto baixo e inicio a parte da lateral. Na parte da lateral eu faço um ponto baixo sozinho, aí eu faço um ponto baixo com picô, 1, 2, 3 pontos baixos com picô. Nesse próximo, eu vou fazer um ponto baixo, 5 correntes, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Faço novamente uma sequência de 1, 2, 3 pontos baixos com picô, e em cima desse último espaço, um ponto baixo apenas. Venho aqui nesse espaço entre um ponto baixo e outro da carreira anterior, um ponto baixo, inicio fazendo essa mesma repetição, conforme expliquei aqui, por toda a lateral, até chegar nessa parte do canto, que vai ser da mesma forma que eu fiz aqui, com 4 pontos baixos com picô de cada lado, e a parte do bico e um ponto baixo de cada lado, tá bom? Faz essa mesma repetição por toda a volta. Quando chegar aqui onde iniciei com ponto baixo, eu fecho com ponto baixíssimo, corto e arremato o barbante. Volto somente para explicar como que eu vou fazer a aplicação da cabeça, das orelhas, da parte da cabeça da mini, tá bom? Finalizado, então, todo o meu tapete, o bico ficou dessa forma. Notem que o bico ficou certinho, ele ficou reto, ele não ficou repuxando nem embabadado, conforme eu fiz
na minha peça, conforme a divisão que eu fiz, todas as divisões de todos os lados, ele ficou certinho, ó, dessa maneira, os ajustes que eu fiz com os pontos baixos e ficou bem retinho o meu trabalho. Espero que o seu também fique dessa forma. Vou deixar uma foto no final desse vídeo para mostrar como que ele ficou inteiro. Agora, eu venho para fazer esse tapete da pia, eu vou usar duas cabeças da mini, dessa forma, já está completinho, já está costurado o laço, as orelhas aqui na parte da cabeça. Eu vou utilizar duas partes. Eu vou fazer a localização deles dessa forma. Eu venho aqui nesse cantinho, que eu tenho essa ponta desse bico, e vou marcar bem o meio da cabeça, nessa direção aqui, e vou colocar assim. Ó, eu tenho essa parte do bico, e vou colocar bem o meio nessa ponta, ó, que ele fica encaixadinho nesse canto, ó. Você mede certinho essa lateral para que fique a mesma distância entre a cabeça, né? A mesma distância vai medindo mais pra cá, mais pra lá, para ele ficar retinho, para ficar certinho os dois lados. Eu faço aqui, geralmente eu passo uma cola bem no meio dele, aqui na parte das orelhas, e depois eu venho costurando, da mesma forma que eu expliquei aqui quando eu fui costurar a orelha, eu venho costurando, pegando essas duas argolinhas dessa lateral, por toda essa lateral, prossigo aqui, como a orelha já está fixada aqui na parte da cabeça, eu só vou contornando com a costura, com a agulha de tapeceiro e com um barbante por toda essa parte aqui, ó. Fazendo um contorno, ele fica bem fixado, não tem perigo de escapar, de sair da peça, tá bom? Então, eu faço esse lado e venho aqui do outro lado. Notem que eu fiz nessa ponta, desse outro lado, eu vou colocar nessa outra ponta, desse outro lado. Sempre se atentando para ficar na mesma direção, tanto essa parte como lá do outro lado, para eles ficar reto, sempre na mesma direção, tá bom? Então, um fica desse lado e outro fica lá do outro lado, tá bom? Então, faz certinho, vou deixar a foto no final desse vídeo, como que eu fixei, como que eu colei na peça. Espero que você tenha entendido e que seu tapete tenha ficado bonito também.